Bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira. Vamos juntos navegar por momentos de reflexão na Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Fé significa a certeza do amor de Deus, agora e daqui para frente. Portanto, visto que pela fé somos justificados, entendamos o fato de que temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele já entramos confiantemente nesse novo relacionamento da graça e aqui nos firmamos, na feliz certeza das coisas gloriosas que Ele tem para nós no futuro. É claro que isto não significa que temos apenas a esperança de alegrias futuras. Podemos estar cheios de alegria aqui e agora, mesmo em nossas tribulações e problemas. Tais coisas nos darão perseverança paciente, a qual, por sua vez, desenvolverá um caráter maduro, e um caráter desse tipo produz uma esperança firme que jamais nos desapontará. Já temos o amor de Deus transbordando em nossos corações, mediante o Espírito Santo dado a nós, e podemos ver que foi exatamente quando não tínhamos condições de ajudar a nós mesmos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Na experiência humana, é raro um homem dar a vida por outro, ainda que seja por um homem bom, embora alguns já tenham tido coragem de fazê-lo. No entanto, a prova do amor surpreendente de Deus é esta: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Além do mais, se Ele fez isso por nós enquanto éramos pecadores, que razões teríamos para temer a ira de Deus, agora que somos justificados pelo derramamento de seu sangue? Se enquanto éramos seus inimigos, Cristo nos reconciliou com Deus morrendo por nós, agora que estamos reconciliados, podemos com certeza estar perfeitamente seguros de nossa salvação por meio de seu viver em nós. Tenho convicção de que esta não é uma simples questão de salvação. Podemos manter a cabeça erguida à luz do amor de Deus por causa da reconciliação que Cristo realizou. Um rápido resumo: a consequência do pecado e o presente de Deus. Portanto, o que aconteceu foi isto: o pecado entrou no mundo através de um só homem, e pelo pecado a morte. A consequência do pecado e da morte passou para toda a raça humana e ninguém era capaz de tê-la, pois não havia quem estivesse imune ao pecado. Como se pode ver, o pecado já estava no mundo muito antes da lei, embora eu pense que, em termos legais, não era o pecado enquanto não havia lei para defini-lo. Mas a morte, o complemento do pecado, manteve seu controle sobre a humanidade desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles cujo pecado era bem diferente do pecado de Adão. Adão, o primeiro homem, de algum modo, prefigura o homem que há de vir, mas a dádiva de Deus mediante Cristo é bem diferente da conta cobrada por causa do pecado de Adão, pois embora como resultado do pecado de um só homem, a morte tenha se tornado, por consequência natural, o destino comum dos homens, foi pela generosidade de Deus, isto é, o oferecimento gratuito da graça de um só homem, Jesus Cristo, que o amor de Deus transbordou em benefício de todos os homens. O resultado da dádiva de Deus também não é igual ao resultado do pecado daquele único homem, porque no primeiro caso, o pecado de um homem trouxe seu julgamento inevitável e o resultado foi a condenação. Mas no outro caso, inúmeros pecados humanos recebem a dádiva gratuita da graça e o resultado é a justificação diante de Deus. Pois se a ofensa de um só homem significou que todos os demais seriam escravos da morte por toda a vida, algo muitíssimo maior é o fato de que, por meio de outro homem, Jesus Cristo, os homens têm a vida vitoriosa mediante a aceitação de sua graça e justiça, as quais são mais que suficientes. Vemos então que, assim como
um único ato de pecado expôs toda a raça humana ao julgamento e à condenação de Deus? Da mesma forma, um único ato de perfeita justiça apresenta todos os homens absolvidos gratuitamente à vista de Deus. A desobediência de um único homem colocou todos os demais sob a ameaça da condenação, mas a obediência de um único homem tem o poder de apresentar todos os outros como justos diante de Deus. A graça é maior do que a lei. Vemos agora que a lei se infiltrou para ressaltar o grande alcance do pecado. Contudo, embora este seja revelado como algo amplo e profundo, somos gratos a Deus, porque sua graça é ainda mais ampla e profunda. Toda a perspectiva muda. O pecado costumava ser o senhor dos homens e, no final, entregava-os à morte. Agora, a graça é o fator determinante, sendo seu propósito tornar justo todos os homens diante de Deus, e sua finalidade, conduzi-los à vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto que você ouviu faz parte do livro Cartas para Hoje, uma paráfrase da carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira e este é o programa Minutos de Sabedoria.